Fala, rede! Como é que você está? Tudo em paz? Este aqui é o Talk Show Uma Rede de Pessoas. E se você chegou até este episódio, eu tenho certeza que você já leu lá no título o nome do nosso convidado, que é uma figura muito importante na região do Vale do Aço. E eu posso dizer, como ele sendo um construtor e aplicando métodos que são admirados aí por todo o Brasil, é uma figura também importante no cenário da construção brasileira. Uma rede de pessoas, naturalmente, porque nós queremos o quê? Aprender com a história das pessoas. Todo mundo tem algo a ensinar. E aquelas pessoas que se destacam, alguma coisa de diferente elas acabam tendo. E é essa diferença que eu quero extrair hoje de Wallace Barreto Simão. Mas antes, um podcast de um publicitário, um talk show, precisa ter um patrocinador e aqui estamos confortáveis nessas poltronas aqui da Conceito. Rogério, um cara muito querido, conhecedor da CIR, uma marca que ele me apresentou, uma marca de Ubá, e ele traz aqui as suas obras de arte que acabam enfeitando aí a casa de muitas pessoas com os mobiliários de alto padrão. E seja bem-vindo, Wallace Barreto, muito bom ter você aqui, conversar com você. A gente já estava conversando, né? Mas agora vamos registrar esse momento. E a pergunta é, Wallace, quem é a sua rede de pessoas? Obrigado, Jober. Como eu já te disse, é um privilégio, é um prazer estar aqui junto com você. Eu respeito o seu trabalho, vim aqui por causa da proposta que você já sempre apresenta. Minha rede de pessoas? Eu sou... A Rô fala que... A Rô, minha esposa, né, o R do WR, né, da empresa, ela fala que muitas pessoas gostam de gente, mas que eu gosto de muita gente. E aí, minha rede de pessoas, eu realmente é o meu próximo, é quem está comigo, é quem trabalha comigo, é quem está na equipe, é a pessoa da comunidade, você entendeu? Eu já falei com você, isso aqui eu estou no meu ambiente, eu gosto de bater papo, gosto de conversar, gosto de contar da minha vida, então é isso aí. É um líder nato, assim, naturalmente você acaba levando, eu acho muito interessante essa forma que você lida com o trabalho, assim, geralmente quando a gente pergunta quem é a sua rede de pessoas, em geral, a gente acaba levando para o cliente, né, para as pessoas que a gente atende. E aí você, com aquela filosofia da valentia, né, tratando todos como valente, você consegue trazer... É muito claro a gente perceber essa relação sua de construir uma estrutura em que sua família vai servir as pessoas. Assim, isso é nítido na sua fala também e no seu agir. Infância. Quem era o Wallace na infância? Como é que era a sua diversão ali? Como é que era você era uma criança feliz? Você era uma criança mais contida? Como você era como criança? A maioria das pessoas tem uma história triste para contar da infância, né? Ou da juventude. Graças a Deus, eu tive uma infância boa, uma juventude boa. Meus pais eram estruturados, entendeu? Eles criaram a gente bem, eu, minha irmã e depois o meu irmão, depois de um tempo. Eu era muito levado, muito arteiro. Você estava comentando aqui, eu já aproveito para lembrar e falar nisso. Eu cortei um dedo quando eu tinha 7 anos de idade, na roça com meu pai, ajudando um vaqueiro a picar cana. O vaqueiro não me conhecia direito, só pode, viu que eu era muito arteiro, desligou a máquina e deixou ela embalada para ela rodar. Eu fiquei olhando para aquela máquina assim, eu fui parar a picadeira, 7 anos de idade, segurei na correia, a correia levou na polia, cortou rentinho assim. Aí eu olhei assim, eu lembro que o sangue jorrou assim, minha mãe ficou doida e nós viemos para o hospital. Isso aqui no Bugre, próximo de Ipatinga. Um ano depois, eu arranco esse dedo aqui também, brincando com meu pai, correndo, fechei a porta a porta bateu, fechou e voltou. Esse aqui nós colamos ele de novo, daqui ficou perdido o pedaço lá. Então a minha infância, mais ou menos isso aqui simboliza como que era. Tomo de bicicleta e mais uma série de coisas, muito arteiro, mas
bem acolhido em casa e muito em paz em casa. Você falou Bugre, mas assim, na sua história eu vejo que existem outras cidades que você acaba citando na sua construção ali. Mas você nasce Eu nasci onde? no Coronel Fabriciano. Coronel Fabriciano. Tá? Uhum. Fiquei até esses 7, 8, 9 anos aqui. Aí meu avô morre, por parte de pai, em Mantenópolis, no Espírito Santo, e ele tinha um pequeno sítio de café, aliás, um sítio modelo de café. E meu pai já era aposentado prematuramente por invalidez, por problema de vista, e ele era fiscal de renda do Estado. E o pai aposentado, era o irmão mais velho, mudamos para Mantena, que era próximo de Mantenópolis, e eu fui criado em Mantena. Por muito tempo eu falava quase que minha cidade natal era Mantena, porque eu cheguei lá com 9, 10 anos, fiz os meus amigos, as minhas amizades estão lá. A gente conversa ainda, a gente mantém relacionamento, a gente tem bons assuntos. E aí lá eu cresci lá, né, na comunidade, naquela cultura de lá. E aí uma cultura rural, tinha já essa... Não, nem era rural, porque exatamente, Mantenópolis era uma cidade menor, nós fomos para Mantena, que é uma cidade que a gente chama sede comarca. Então lá, com pouco tempo, eu fui criado lá como playboy, assim, com moto e carro zero, que meu pai me dava, de menor, naquela época eu pilotava moto e carro a noite inteira andando, então eu fiquei naquele ambiente ali. Então era uma condição financeira favorável. Sim, sim. O pai me deu uma DTN 0 com 86, eu tinha 16 anos de idade, né? 17 anos, 16 anos. E nisso a gente tinha carro e eu saía todo dia à noite para andar de carro, até secar o tanque de gasolina, o resto que tinha eu andava à noite, todo dia. E já tinha, por exemplo, na sua família uma conversa, porque quando você fala assim, a gente vê que é uma família brasileira com estrutura. Existia um direcionamento, por exemplo, para a universidade. Então, você vai fazer faculdade disso. Ou, que é o que a gente acaba esperando um pouco de você, a relação do empreendedorismo. Ou tinha um direcionamento, não, vamos trabalhar, que é aqui que nós estamos construindo o nosso patrimônio. Como que era isso? Engraçado você falar isso. Não tinha um foco. Não tinha um foco. Eu acho que era muito... Tinha alguns amigos meus saindo para estudar, mas a gente era do meio... Mantena é uma cidade muito comercial e muito voltada para o café na época, café e gado. E como meu pai, com a morte do meu avô, que herdou esse sítio, ele foi comprando outros sítios para poder distribuir para os irmãos, montamos um maquinário de beneficiar café, e aí a gente ficou envolvido naquilo ali. Com 17 anos, eu comecei a comprar e vender café para os exportadores da região. Então eu comprava e vendia grandes quantidades de café ali com 17 anos de idade. Grande assim. Em uma semana o cara me mandou, eu lembro direitinho, o dólar era muito valorizado, o exportador de café do Espírito Santo me mandou $200 mil para minha conta, um garoto de 17 anos, para eu pagar o café para os produtores da região e entregar esse café daí a 4, 5 dias, 6 dias. Quer dizer, uma confiança. Então, com 17 anos, $1 milhão não te assustava mais, não, ué? Não. Bom demais, velho. Era isso aí. Muito bom. Era isso aí. Eu vi, certa vez que eu fui lá na sua sala, você me mostrou aquele quadro, né, que você moldurou. Na verdade, o seu time acabou moldurando de algumas transações financeiras que você acabou fazendo em um dia. Aí, quando você me mostrou aquilo, eu falei assim, cara, eu sei que quando Deus cria a gente, Ele nos dá oportunidades para todas as coisas, né? Mas o que na minha percepção pelo menos, assim, existem pessoas, a cada pessoa é dado um dom. E ali quando eu olhei, eu falei assim, cara, Deus, não é que eu não seja capaz, né, naquela idade, naquele momento, de fazer o que Ele fez. Mas é muito claro que essa movimentação desta pessoa que está aqui do meu lado é um dom que você já colocou nele, compra daqui, vende daqui, e aí a sua mãe encontrou aquela nota toda e te mostrou. Então, assim, ali, nesse momento dessa atividade que você moldurou, já tinha uma certeza, tipo, uma caminhada no seu coração, na sua mente, assim, cara, eu sou empreendedor, ou nem sabia que eu era empreendedor, eu estava agindo, mas assim, tinha esse direcionamento na sua mente ali, naquele momento? O que você está falando é muito legal, é só para explicar para o pessoal que está nos vendo, né? Há uns anos atrás, 5 anos atrás, 6 anos, minha mãe achou um extrato bancário e naquela época a gente chegava no Banco do Brasil, eu tinha conta de cheque ouro na época,
Com 17 anos eu fui emancipado civilmente pelo meu pai, para poder eu trabalhar, para poder eu... Tem a sua empresa ali no caso, né? Era do meu pai. Sim. Era do meu pai, mas eu fazia tudo em nome dele, mas a responsabilidade toda era minha. Né? Eu fui, naquela época eu fui um pouco além do que o pai fazia. Né? Ele era produtor, ele é estudado, formado, e eu fui naquela comercialização, naquele empreendedorismo ali, só que a gente não falava empreendedorismo. Era um trem natural, era normal. Não, estou trabalhando para viver, fazendo meus negócios. Entendido. Né? E aí você chegava lá no banco, fisicamente você tinha que ir lá, você não tinha nem telefone meio direito naquela época, tinha telefone na nossa casa, você não ligava para o banco, você ia lá e falou, fulano, estou precisando que você tire o extrato para mim. O extrato era daí 24 ou 48 horas, que eu te entregava um papelzão timbrado com aquele furinho do lado assim. Aquela movimentação que eu te mostrei, que num dia compensou 40 folhas de cheque, na outra 28 folhas de cheque, aquilo era o normal. Por um acaso, aquele extrato está ali registrando aquilo para mim, mas era um movimento. Eu andava com 3, 4 talão de cheque, assim, pagando tudo por cheque, né? Tudo, o dia inteiro. Eu comprando, vendendo café. Naquela época, eu com 17 anos de idade, eu lembro que nós fomos na colheita de café, meu pai se acidentou de carro e ficou uma semana antes da colheita, ele ficou de cama. E os 90 dias da colheita, eu que administrei 110 homens, dos quais 30 eu tirava na cadeia, era um compromisso igual é hoje, só que a gente encostava um caminhão, e eu estou até, depois nós podemos falar um pouquinho, estou até escrevendo isso no meu livro, eu escrevi isso no meu livro, não lançamos ainda, parava um caminhão, subia todo mundo na traseira do caminhão, e ia 30 homens para trabalhar, e policial nenhum acompanhava, não. Entendeu? Mas a turma normal que estava lá para a gente colher o café, para a gente trabalhar, para beneficiar, e eu administrando aquele trem e gerindo aquilo. Para mim era normal, bom. Mas assim, você já... Porque eu tenho alguns familiares, são familiares até da Eliane, mas sendo uma só carne, né? E a gente vê, assim, eles trabalham com café. E eu acho interessante quando eles acabam, entre aspas, vindo para a cidade, eu acredito que eles percebem que a terra deles entrega prosperidade para eles, porque eles sempre, vou comprar uma Hilux, vou comprar sempre um produto, um carro muito bom, porque o trânsito também ali, de certa forma, da área do café e o poder de compra, assim. Você disse que já sentia isso em relação à sua idade ali, depois você ia lá você estava em Mantena, você estava na cidade, então você percebia que ali você já tinha uma diferença, né, entre você e algumas pessoas, porque ali naquele momento você já saiu da curva, você já não estava mais naquele processo do cara que ia para a escola e depois o cara talvez ia fazer uma faculdade, esse cara ainda existe uma curva maior para posse. E você já estava tendo posses ali, que às vezes um cara adulto, né, assim, mais velho que tinha. Você já sentia isso? Mas era o meio. É engraçado isso, você falar isso, e é bom a gente reviver, né? Era o meio. Os meus amigos eram todos assim. Entendido. Então, meus amigos eram todos assim, o grupo que a gente frequentava, então você aquele assim, meio ali. Você estava numa bolha assim, sua e essa diferença você não acabava tendo. Eles todos tinham terra, tinham terra. Naquela época o café trazia muita riqueza. Em 86, meu pai colheu, né, nessa colheita que eu fiz, aí nós colhemos 2.000 sacas de café e vendemos o café a $300 a saca, né? Então é um dinheiro considerável. No ano seguinte, aí a parte boa, né? Mas no ano seguinte houve uma superprodução de café no mundo e nós colhemos 800 sacas de café no ano seguinte e vendemos a $30. Entendeu? Em 87, aí, o que o café trouxe, houve uma quebradeira geral. Entendeu? O que o café trouxe de bom até aquela época, depois houve a quebradeira geral nas circunstâncias e tudo. Então, quer dizer, aí cada um teve que dar um jeito aí do que fazer aí. Né? Aí foi que começa a minha mudança de eu vir de Mantena para Ipatinga, entendeu? Nesse período. E já já me preparando noivo para casar, né? Com a Rô. Assim, na sua gestão, eu vejo você deixando muito claro, principalmente nos seus vídeos, no seu comunicado, e até mesmo antes, eu vou até falar um pouco assim, da época do Alta Vista. Eu te conheci no lançamento de um produto que era o Alta Vista, mas já tinha na cidade, né, uma fala sobre a sua pessoa, porque você estava fazendo diferente, você estava dando para uma construtora, que hoje é a WR, um ar mais institucional. A gente não via as construtoras
Na cidade, no Vale do Aço, você via uma comunicação institucional ou quem comprava muita mídia, a Uzi Minas. E de repente tem uma empresa chamada WR que começa a colocar em pena na cidade, traz um influenciador, na época o Cláudio Duarte. O Facebook não era como era hoje, o Instagram não era como era hoje, mas ele estava despontando no ambiente digital ali. E você deixa muito claro essa relação com Deus. Que é engraçado que certa vez eu dei uma palestra e eu falei assim, eu sou cristão. Aí eu recebi uma orientação certa vez, mas toma cuidado, não fala que você é cristão não, porque você pode ali dividir a atenção das pessoas. Às vezes uma pessoa não é cristã. E você não, você já deixa muito claro, até mesmo para quem trabalha com você, o cara pode ser espírita, pode ser católico, numa AGM ali você já chega, introduz a palavra. Assim, como é esta relação de entender que, olha, eu posso ou eu preciso falar do meu Deus de maneira livre e, vou usar um termo aqui, mas não é confundir, mas mesclar empresa e Deus. Assim, como que você enxerga isso? É engraçado. Eu já não consigo, ô Jober, separar. Eu não introduzo, eu não separo. Porque o que aconteceu? Nessa época que a gente quebrou, literalmente meu pai faliu, quebrou, e a gente entrou naquela dificuldade. Eu estava noivo para casar, já tinha um padrão de vida alto, aquilo despencou. Comecei a ter experiência, me foi apresentado Jesus e eu comecei a ler a Bíblia e eu acho que eu tenho uma característica de ser intenso, e eu comecei a ler, comecei a me dedicar e comecei a buscar conhecer a Deus e continuar conhecendo. E aí... Então você não é o que a gente chama de berço evangélico? Não. Minha mãe... Eu conto essa história também. Com 12 anos de idade, eu preguei num domingo à noite. Eu li uma liturgia num domingo à noite. Mas aquilo eu não tinha nada no coração, estava vazio. Estava vazio. E eu fiz aquilo religiosamente, eu gosto de falar. Quando eu tive uma experiência espiritual, aí eu já estava noivo na véspera de casar. Aí eu tive uma experiência com Jesus. Como que você consegue retratar a experiência, assim? Pastor Lucinho, hoje, Pastor Lucinho é meu primo, Lucinho Barreto. O Lucinho, a gente reunia sempre, meu pai reunia 30, 40 pessoas, quase todo final de semana aqui em Patinga, no sítio, ali no Bugre. E o Lucinho ia para lá e todo dia a gente tinha um tempo para pregar, para falar de Jesus, para falar um princípio bíblico, para falar uma passagem. E numa daquelas coisas ali, um dia eu chamei ele, comecei a conversar, e aquilo ali foi um marco para mim, foi um divisor. Eu falei, eu quero esse caminho. Eu quero seguir Jesus, eu quero entender esses princípios, eu quero buscar. E aquilo ali foi um marco para mim, divisor. Só que quando a gente busca a Deus, que você aceita, que você quer mudar de vida, aquilo é só o começo de uma transformação. Naquela época, eu tinha sido fabricado pela circunstância e talvez até pela simplicidade do meu pai nessa área, muito arrogante, muito orgulhoso, muito presunçoso. E quando eu fiz aquela escolha ali, aí Deus, não existe coincidência, Deus combinou tudo, a gente quebrando financeiramente tudo, e foi um momento de tratamento de Deus para poder começar a moldar o caráter. Acontecer isso prestes a um casamento. Eu lembro que eu estava indo casar, cara, eu emagreci quase uns 5 quilos de preocupação, assim, sem saber. Depois que eu fui ver... Você tá ideia, na véspera do casamento, eu já estava batendo na porta tentando ir para os Estados Unidos, porque eu não tinha condição de me manter aqui. Aí nisso, quando a gente, com 17 anos, que meu pai adoece e que eu vou mexer com a lavoura de café, eu estava fazendo o 3º ano científico da época, eu não concluí o 3º ano científico, né? Então aí eu já não tinha meta de ser profissional nenhum, eu estava estudando por estudar para formar, mas sempre pensando em ter um negócio. E depois disso eu vim fazer um curso de formação gerencial, só para poder ter um curso técnico de formação gerencial, fiz aqui em Fabriciano. E a gente caminhou naquilo. Mas, naquele momento em que eu começo a buscar a Deus e que eu começo a entender, eu posso falar que eu cheguei a 0 ou abaixo de 0 um pouquinho, porque eu não tinha nada e fiquei devendo ainda alguma coisa. Você entendeu? Naquele período. Isso aí, no seu nome e no nome do seu pai também? Já foi no meu nome. Aí eu só estou adiantando um pouco da história, porque com 21 anos eu casei, montei aí eu tinha ganhado um dinheiro na compra e venda do café, meu pai quebrou, eu sobrei alguma coisinha, que era um Passat que eu tinha, e mais algum dinheiro.
E eu comprei uma máquina de fabricar tijolos lajota, e fui fabricar aqui no Buga. Aí eu contratei 12 funcionários, fiquei 1 ano trabalhando ali. E ali eu falo que Deus, como se eu tivesse fincado um toco no chão ali, me amarrado para poder tirar aquela casca de arrogância, de orgulho, de presunção. Entendeu? Eu era o playboy, eu andava de moto, empinava de moto, papapá. Nunca mexi com droga, nunca mexi com coisa, bebi um pouco, entendeu? Mas com droga, com coisa nunca. E aí, ali Deus começou a moldar o meu caráter, o meu ego, e eu e a Rô, coitada, de garupa nisso aí, a gente sofrendo, né? E morando lá na roça, no Brooklyn, na casa do meu pai, comendo e bebendo às custas dele. Entendeu? Depois de casado, eu fui comer e beber. Hoje eu contei isso para uma pessoa lá que eu estava, comendo e bebendo uns 2 anos para 3 dentro da casa do meu pai, casado. E entendeu? Essa foi a empresa de tijolos que você depois, assim, você está contando que você estava sendo tratado e ainda assim essa empresa é aquela que não deu certo. Aí ela quebrou. Em 1 ano, eu trabalhei muito, o tijolo era de muito ruim qualidade. Entendi. Não tinha excelência que você tem hoje. E eu tentava fazer, trabalhar, e depois eu fui ver que era uma série de incompetência e tratamento de Deus, né? E aí a gente acabou... Aí encerrei aquilo. No que eu encerrei, tentamos ir para os Estados Unidos, não consegui. Aí eu arrumei meu único emprego, no qual eu fiquei nele 14 anos, que foi trabalhar de vendedor na Pedreirão Valemix. Aí eu entrei ali como vendedor, daí a pouquinho eles colocaram como representante comercial, e ali eu fui trabalhar 14 anos vendendo concreto usinado e vendendo argamassa na região do Vale do Aço. Em seguida, disso aí que foi a WR. Aí eu comecei a relacionar com os construtores, com todos os construtores da região. Então eu vi o estilo de vida deles, o método de trabalho, o que eu fazia. Aí eu comecei a conversar com um e com o outro, que hoje são até espelhos para mim, referências para mim. E eu falei assim, por que você não faz uma obra de preço fechado? Na época era só por administração. Aí por que você não faz uma obra de preço fechado? Porque os materiais sobem demais e você pode tomar prejuízo e você demora com a obra, o cara não paga. E realmente era isso mesmo. Você entendeu? Mas eu fui trabalhando e Deus foi... Aí nesse momento, eu... Não vem ao caso aqui, é uma história longa, mas eu aprendi a ser dizimista fiel ao Senhor, você entendeu? Então hoje, se a pessoa olhar para mim, eu sou um dizimista fiel, sou ofertante, busco a Deus nessa área e tenho recebido colheitas dele nessa área. E aí ali, com isso, Deus começou a me prosperar mais do que eu imaginava, mais do que eu podia. E aí, dentro de um tempo, eu juntei um dinheiro e falei assim, ó, se eu ganhar dinheiro, eu não quero... Eu trabalhava na concreteira. Eu falei, eu não quero ter uma concreteira, eu quero construir, né? E aí eu fui fazer meu primeiro prédio ali aí eu fiz umas empreitadas para um ou outro, fiz um único trabalho para a prefeitura, nunca trabalhei para a obra pública, foi uma única vez, durante 90 dias, 4 meses. E logo em seguida eu fiz uma casa no Cariru, fiz alguma outra coisa... E fui fazer o primeiro prédio ali, quase na entrada da Uzipa ali, num lote que não era um dos melhores por causa um pouco do ruído da avenida ali, mas ali Deus abençoou, fez um milagre, fomos vendendo, trabalhando. Achei que eu tinha dinheiro para fazer o prédio, não tinha, mas Deus abençoou que vendeu e fez, vendeu e fez, vendeu e fez. Achei que ia ter um lucro e tive 8% mais de lucro, você entendeu? Na época, eles me falaram que a gente construía e ganhava 100% de margem. Eu estou procurando quem me falou isso. Cadê até hoje. Até hoje? Muito bom, muito bom. Você estava falando, assim, aí tem a WR, mas eu queria entrar numa parte, assim, eu nem tinha colocado nas perguntas aqui, eu até pensei, eu acho que esse é um assunto para quando você lançar seu livro. Mas assim, o que eu sempre faço, assim, eu vou pesquisando sobre as pessoas, para extrair como que as pessoas visualizam os líderes que estão no mercado. Naturalmente, você é um líder da sua região, que é o Vale do Aço e o Vale do Rio Doce hoje. E eu vejo que muitas pessoas não entendem, respeitam muito a sua fé, assim, como que você se posiciona na rede com Deus, mas elas sempre, algumas, né, não são todas as pessoas, que levam o seu argumento um pouco para a teologia da prosperidade. E aí, quando você começou a falar, eu falei assim, cara, eu estou entendendo.
E o Wallace, ele compreendeu princípios bíblicos, ele pratica esses princípios e Deus age com ele de uma forma em que, assim, sabe quando você faz a relação da semeadura? Eu vejo que é uma matemática genial entre você e Deus. Todas as pessoas têm que fazer desta forma? Não sei se eu posso dizer assim, mas eu entendo que a forma que você faz, e quando você passa isso pra gente, parece que é uma relação íntima mesmo. É tipo, estamos conversando aqui, você está conversando com Deus e fala assim, Deus, olha, eu vou semear isso aqui na vida das pessoas e eu pretendo colher isso aqui. Quando você fala isso para uma massa, alguns vídeos eu até falei assim, eu acho que o pessoal não está preparado a ouvir dessa forma não, eu vou colocar isso aqui um pouco. Isso passa para a massa como teologia da prosperidade, tipo, não, você não tem que dar para você receber não, Deus não está querendo troca de nada. Assim, como que, assim, explanando, eu sei que é um assunto profundo, mas como que você enxerga isso na prática da sua vida? Ô Joba, eu tô nessa busca que eu tô com Deus, que começou há 33, 34 anos atrás, eu tô lendo a Bíblia pela 26ª vez, né? Tô tendo esse privilégio e tô lendo com fome e por várias vezes eu chego ali, parece que é a primeira vez que eu tô lendo aqueles textos, onde a própria Bíblia fala que ela é uma palavra viva, né? Se a gente pegar as palavras de Jesus ali, por 50% do tempo de Jesus ali, das palavras dele, ele fala sobre dinheiro, ele fala sobre prosperidade, ele fala sobre semente, ele fala sobre campos, sobre ceifeiros, sobre pescadores. Seria como se hoje ele chegasse aqui e falasse sobre o metalúrgico, sobre o comerciante, sobre isso e aquilo. Era o dia a dia comercial da época. No 50% do tempo ele fala aquilo ali. A palavra do semeador, quem está falando do semeador era um lavrador, era um agricultor, era um fazendeiro, né? Então, o que eu tenho lido e entendido na Bíblia, o que mata a fé das pessoas são os desequilíbrios. Se eu ficar pregando ou falando só de dinheiro, é um desequilíbrio. Uhum. Se eu ficar pregando ou falando só de ser pobre e miserável e que a graça e a coroa de galardão vai ser só depois da morte, é um desequilíbrio. Tá? Então, Deus é um pai justo, mas é um pai amoroso. Qual pai que não quer presentear o filho? Sim. Tá? Agora, ele não é um pai socialista. Ele é um pai que ele pede atitudes de obediência. Obediência ao quê? Aí você tem que ler, estudar e ver os princípios. Uhum. Né? Quase que virou a pregação. Se você deixar, eu vou só nessa Não, pode área ir, pode aqui, ir, pode ir. Mas o que acontece? Por exemplo, qual é o primeiro mandamento com promessa que tem na Bíblia? Você entendeu? Se você honrar seu pai e sua mãe, você vai viver muito tempo na terra. Qual que é a obediência nesse mandamento? Honrar pai e mãe. Então não adianta você andar de joelho daqui até lá no centro da cidade, ficar pedindo para você viver muito e para você ter longos dias de vida na terra se você desonra seu pai e mãe. É um princípio. Tá? Quando ele fala assim, eu trazei o dízimo à casa do tesouro, para que haja mantimento da minha casa, e provar em mim se ver se eu não vou abrir a janela do céu e derramar bênçãos sem medida na sua casa, as pessoas de Ipatinga e do Vale do Aço te chamarão felizes e bem-aventurados. Tá? Então, quer dizer, tá uma promessa e um princípio de obediência ali. Então, eu tenho aprendido isso. Então, na minha forma de equilíbrio, ou por acaso, hoje eu estava comentando isso com alguém lá na fazenda. Eu entrego para Deus na mão de um pastor. É o meu caso. Se o cara está na igreja católica, ele entrega para Deus na mão do padre. E ele faça a prova com Deus. E esse responsável aí. Eu tenho feito e tenho colhido. Deus tem me recompensado. Ele fala lá que ele vai recompensar. Eu faço, eu sou recompensado. Cara, é a minha prova social, é o meu testemunho. Muito bom. Tá? Agora tem luta, tem gigante, tem montanha, Sim. Tudo junto. No mundo tereis aflição. Deixa que eu vou te mandar isso no pacote também. Então vem tudo. A gente também fica falando que é só mar de rosa, que é isso, que é aquilo, isso aí também é outro desequilíbrio. Esse é um pedacinho da fala que é jogada na internet e todo mundo... Aí é da teoria da prosperidade, né? Da teologia da prosperidade, que eles falam que é só teologia. Eu não vou permutar nada com Deus, né? Existe esse jargão aí, alguém que critica, que fala. Normalmente esse cara, que ele critica muito o dízimo ou a oferta,
ele é um cara mesquinho e sovina. Ele é um cara que ele não ajuda nem o parente dele. Se você pegar para ver um cara que bate nisso aí, o cara é assim. Então, quer dizer, a Bíblia fala assim, que o generoso prosperará. Tá? Isso está lá em 1 Coríntios 9. Então, suas atitudes de generosidade trarão ações de graça para as pessoas e ele prosperará. Poxa, então eu quero ser generoso para prosperar, qual que é o mal nisso? Eu aprendi lá atrás que a nossa fé ela tem que ser com inteligência. Entendeu? Se você tem promessa ali, gente, eu quero isso, eu vou cumprir a promessa. Se eu quero viver muito, eu vou fazer muito. Se eu quero ter saúde, tem um punhado de promessas falando para ter saúde, como ter saúde ali, na Bíblia. A Bíblia é um manual de sobrevivência nessa terra. É um manual de sobrevivência. Se a gente fala que serve a Deus e não tirar para ler a Bíblia a cada um ano e meio, Júlio, cara, não dá. Não dá. É o primeiro princípio que a gente está quebrando. O princípio de orar e de ler a Bíblia. Então, se você já começa a quebrar ele aí... De dia e noite, né? A Bíblia faz essa orientação. Assim, orar e sem cessar. Orar e sem cessar. Né? O orar e sem cessar. As pessoas elas falam, não, então tem que ficar orando o dia inteiro. Eu não fico orando o dia inteiro. Nós vamos ficar aqui uma hora e pouco, nós não estamos orando, embora a gente esteja falando das coisas de Deus. Sim. Mas a mesma coisa eu falo assim, Juba, nós temos que fazer exercício físico, nós vamos manter a nossa forma agora, e você faça exercício físico regularmente, sem cessar. Como? 3 vezes por semana. Se você fizer isso durante 6 meses, você está fazendo sem cessar. Não é o dia inteiro sem cessar, é a rotina sem cessar. Sim. Né? Outra coisa que eu achei formidável, uma conversa com você lá na sua sala, foi você é um cara que acorda cedo, bem cedo, e aí você começou a falar sobre você acordar cedo, ler a Bíblia e entrar para um processo de oração. E aí, depois que você falou aquilo, eu falei assim, não, eu também tenho um processo de oração, mas na sua fala, eu senti que você ficava mais tempo, sabe? Eu falei assim, poxa, o cara parece que ele fica muito tempo em oração. E certa vez eu tentei, assim, não conseguia, e você falou assim, não, eu tenho as demandas do dia, e eu posso muito bem pegar essas demandas, como eu tenho um checklist de perguntas aqui, né? Posso muito bem conversar com Deus. Deus, hoje eu tenho uma reunião de marketing. Então, aí eu achei aquilo formidável, porque, tipo assim, é uma reunião que você faz com Deus. Parece até meio estranho, você reunir com Deus, você está falando com o Altíssimo, às vezes claro que Ele é o Altíssimo, Ele é o Senhor, mas por que não fazer uma reunião com Deus? Essa prática, ela é tão simples, né? Para pegar um checklist. E de onde você tirou isso? Isso é intuitivo? É por causa daqueles cadernos que você anota tudo? Como é que foi isso? Jesus ensinou isso para a gente de várias formas. Uma delas, a gente atropela, passa por cima e não se apercebe, que é na oração do Pai Nosso. Né? Primeira coisa que eu fiz com Deus uma vez, eu falei assim, o Senhor fala na tua palavra lá em algum lugar lá, que o Senhor é contra vãs repetições. Ninguém vai chegar perto de um Deus inteligentíssimo, criador do céu e da terra. Ou então, se a gente pegasse esse podcast aqui, eu ficasse repetindo a mesma frase para você aqui 10, 15, 20, 30 minutos. A mesma frase. Entendeu? Uhum. Deus não é um Deus para isso, para poder ficar te ouvindo nisso aí. Aí eu falei assim, então tá, mas por que você deixou então lá a oração do Pai Nosso para a gente ficar repetindo ela na Bíblia? Eu fiquei questionando isso. Isso Deus? Com Deus, durante uns 90 dias. No meio das minhas orações, eu falei, Senhor, e aquele negócio da oração do Pai Nosso? Um dia ele me fala assim, lá eu estou te mostrando, e foi bem no meu íntimo, não é nada um vozeirão que a gente ouve, nem nada, bem no meu íntimo, numa meditação, num dia de manhã cedo que eu tinha acordado, que lá ele falava assim, lá eu te falo qual o horário do dia e quantas vezes por semana que você tem que orar, na oração do Pai Nosso. Eu falei, na oração do Pai Nosso? Qual horário do dia, quantas vezes por semana? Porque a gente tem mania de virar e falar assim, semana de bênção para você. Deus, abençoa esse ano de 2024. Deus, faz isso. A gente sempre joga a oração para muito tempo. Abençoa a fome do mundo. A gente, para poder a gente não checar a nossa fé, a gente joga ela a longo prazo, porque aí você não checa a fé. E isso é fé nenhuma. Quando você pede uma fé muito longa, eu aprendi isso. Você quer checar a sua fé? Pede o que você quer para Deus hoje. Você checa a fé. Você exercita a sua fé. Aí, na oração do Pai Nosso, o que Deus me mostrou? Que ele falou assim, olha, eu ensino lá, Wallace, você tem que falar assim, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Então, que hora que você começa a comer o pão? Amanhã. Então, você tem que estar pedindo um pouco antes.
E aí é a cada dia. Então, se o pão que hoje é trivial e é comum para todo mundo, na época também era. Então, se naquela época Jesus estava ensinando para a gente pedir até pelo pão, quanto mais por um podcast desse aqui, quanto mais pela minha decisão se eu compro ou vendo, quanto mais na minha empresa se eu admito ou demito, quanto mais pelas decisões que eu tenho que tomar. Muito bom. Entendeu? Muito bom. Então aí, só nessa parte do roteiro, a oração do Pai Nosso virou para mim um roteiro. Então, só nessa parte do roteiro da oração do Pai Nosso, Deus me falou que eu tenho um monte de tempo para pedir e eu passei a ser um pidão a Deus. Eu gosto de falar isso. Daí que veio o pidão, que você fala muito mesmo. É o pidão. Uhum. Nós temos que ser pidão, gente. Ele é o Todo-Poderoso, ele é que tem tudo. E ele fala assim, fazei conhecido diante de mim todas as vossas petições. Fazei conhecido, você tem que fazer, você tem que falar com ele. Tem gente que fala assim, Deus sabe de tudo que eu quero. Tá. Então tá, ele sabe mesmo, ele vai te dar. Até se você pedir errado, por exemplo. Aí ele não vai dar. Uhum. E aí você vai entender que... E não é tudo que eu peço, que eu semeio, que eu faço uma prova com Deus no dia, porque eu recebo. Não é. Senão ó, aí o que ele tratou comigo lá atrás da minha arrogância, volta tudo de novo. Tá entendendo? Então Deus, na pecaminosidade da gente, na fraqueza da gente, Deus vai dando pra gente, mas te regulando. É igual um filho. Não adianta você chegar com um filho no supermercado e falar assim, ô pai, eu quero isso. Você põe no carrinho, ô pai, eu quero isso aqui, ô pai, eu quero isso aqui. Qual pai que faz isso? Se faz, tá errado. Entendeu? Você espera o filho, você andou com ele no supermercado, o filhinho pequeno, bonitinho, você tá doido para comprar ali, não custa nada você comprar um pacote de biscoito para ele ali. Você entendeu? Mas qual o biscoito que você quer? Deixa ele pedir a segunda, terceira vez. Você gosta é desse, não é, filho? Então eu vou te dar esse. Porque se você der 3 para ele, ele vai comer um do que ele gosta e vai jogar os outros fora. E Deus, até o desperdício, Deus é contra. Você está falando assim, para que você condicione um filho a ser específico também naquilo que ele quer. Ué. E Deus quer que a gente seja assim. Deus quer que a gente seja assim. Como foi a mãe de Samuel, né? A mãe de Samuel que pediu o filho e falou assim, olha, se eu tiver esse filho, darei esse filho ao Senhor. Tipo isso aí. Ué. Então é o seguinte, Deus não fala que a gente tem, ele fala assim, tudo aquilo que em meu nome você pedir, eu te darei. Aí logo na frente ele fala assim, tudo aquilo que você suplicar em meu nome, eu e o meu Pai te daremos. Porque você pede, Senhor Deus, abençoa de eu ter um dia em paz hoje, de eu ficar vivo até o final do dia. Beleza, teoricamente você vai estar vivo, você vai estar para agradecer. Meu Deus, me abençoa de eu ir e vir, de eu chegar a tempo desse podcast, de eu dar graça. O Senhor abençoa a nossa palavra lá. Já virou uma súplica. Meu Deus, tem misericórdia, me abençoa de eu resolver que problema, eu preciso resolver que problema que está na minha vida, que está em cima de mim, tem misericórdia, me abençoa. Aí você acorda de madrugada para você orar, para você pedir a Deus aquilo, em nome de Jesus, meu Pai. Você está suplicando. É outro nível. A gente tem que entender que tem níveis de fé, tem níveis de oração, tem níveis da graça. Não é um liga e desliga. A mente da gente tem tendência de achar que as coisas na Bíblia é um liga e desliga. Não é. Um outro desafio que você enfrentou você forma a WR Construtora, o Wallace Ro, que é a inicial dos 2 nomes, as 2 letras iniciais, e aí você trabalha com a sua esposa. Assim, eu tenho essa experiência, mas você está com muito mais tempo e muito mais caminhada, e também você entrou num modelo de negócio que ele é muito engenhoso. Assim, eu sei que o marketing tem também as suas engenhosidades, mas principalmente quando eu vejo uma GM ali, são muitos assuntos a serem tratados ali, é o financeiro, é a obra, é o marketing, assim, são vários assuntos, então sua cabeça tem que estar gerenciando isso tudo. E claro que agora você tem uma estrutura também mais avançada que em um outro tempo, e ali você estava com a Rô nesse processo, assim. Em algum momento você percebeu que a relação chegou a um processo de desgaste, ou em algum momento você falou assim, cara, sempre edificou, sempre foi assim, sempre foram flores, que eu acredito que não, mas assim, como é que foi essa construção de uma marca tão forte junto com a sua esposa? Só porque você falou 2 vezes aí, às vezes quem está ouvindo a gente, a AGM foi o que eu aprendi e coloquei em prática, é a análise gerencial mensal. A gente junta todo mundo, uma das buscas minhas na empresa é falarmos a mesma língua. E o falar a mesma língua te leva a um nível de sucesso.
quando você entra em confusão, as pessoas tendem a não ter o sucesso desejado. Isso é uma história que começou lá na Torre de Babel. Não vou aprofundar aqui agora o que eu aprendi em relação a isso. Então, essa reunião que a gente faz, você participa do marketing e você, olha que legal, isso é bom para mim. Você está tendo como que é uma visão da empresa num todo. Porque nós estamos discutindo assunto de engenharia, assunto de contabilidade, assunto de outras áreas que não tem nada a ver com a sua, mas você está participando e você está vendo o resultado daquelas áreas ou os problemas. E automaticamente as pessoas dos outros setores também estão vendo sobre o marketing. Beleza. Aí você perguntou? Nesse processo todo, relacionamento você e Rô. Isso. A Rô sempre foi o financeiro meu lá em casa. Quando eu comecei a trabalhar na Valemix e que eu tinha o meu salário, a gente tinha conta conjunto, eu não mexia na conta. As contas que tinha que pagar, o que tinha que ser feito, o que tinha que acontecer, tudo era ela. Chegou um ponto, logo depois, que eu já não andava com dinheiro na carteira, logo depois eu já não andava nem com cartão de crédito. Hoje eu ando porque está no celular. Mas a Rô que pagava tudo, que acertava tudo, que sempre ela conduziu tudo. Então, né, nessa questão de sermos uma só carne aí, isso aí eu sempre entreguei para ela. Quando foi aumentando os zeros na frente das contas, e aqui até foi dando aquele volume todo, e mulher, e ela, não sei se posso generalizar por ser mulher, mas ela sempre foi mais preocupada do que eu. E às vezes eu dava passos de desafios financeiros que toda empresa exige, que ela queria que eu soubesse, que eu falasse para ela com certeza de onde que ia vir aquele recurso daí a 3 meses, 4 meses. Falei, ainda não sei. Você não tinha certeza. Ainda não sei, vai vir. É o empreendedor brasileiro. É o empreendedor brasileiro, filho de Deus, né? É, isso aí. E aí, aquilo chegou um momento que realmente ela começou a ficar mais sem dormir. Porque lá em casa eu durmo igual a pedra e ela dorme menos. E aí, um dia, nós chegamos a um consenso que a gente viu que a gente podia colocar pessoas. Eu sempre... a minha personalidade é de ser centralizador. Mas, por exercício meu e por estar buscando a Deus, eu descentralizo. Então, eu descentralizei minhas finanças e durante talvez mais de 10, 12 anos, a gente tinha uma pessoa que trabalhava com a gente que eu não assinava cheque. Ela não era da família, ela não era ligado com a gente tudo, mas uma pessoa que a gente depositou total confiança, ela fazia tudo. Hoje, já de uns 3 anos para cá, a Larissa assumiu esse cargo, minha filha, e continua assim. Hoje eu comprei um equipamento caro ali, que eu pedi para ela, falei assim, liga para lá, acerta coisa, papapá, paga e pede para entregar amanhã. E aí, deleguei. Muito bom, muito bom. Então, eu cheguei a conversar com ela, né, nessa viagem, né, que você fez a viagem com o time todo. Aí ela falou que teve um momento também que quando ela saiu, para ela foi difícil. Tipo assim, ela teve que se preocupar até com a mente dela, porque ela se via ali na empresa, mas ela entendeu que era um momento dela ir até ser vó, né? Sentir o que é ser vó. A Rô, né? A Rô. Ela saiu. Mas hoje ela continua participando. Eu e ela hoje, nós subimos para a fase estratégica. Toda empresa, eu não sou coach não, mas vou dar um de coach rapidinho aqui. Você começa numa empresa no operacional, você vai para o tático, depois você sobe para o estratégico. Você escolhe esses momentos, né? Então, o operacional é aquela época que eu e a Rô, quando a gente fez o primeiro prédio, a gente tinha uma Fiorino, uma Trekking, era até bonitinha, mas carregava saco de cimento nela, quem carregava era a Rô. Você entendeu? Ia lá no depósito para poder buscar cimento que faltou, ia lá buscar conexão, ia lá buscar rolo de fio, ia lá buscar equipamento para o pedreiro, e ela comprava e pagava, acertava aquele negócio todo, nós estávamos no operacional. Eu comprava e vendia, e eu que atendia os clientes todos da venda, nós estávamos no operacional. Daí a pouco você vai para o tático, você começa a gerenciar alguma coisa naquele período. E depois você tem que delegar, descentralizar para ir para o estratégico. Né? Então você não pode pegar e começar qualquer empreendimento com 2 funcionários e querer ficar no estratégico. Só no estratégico não dá. Não justifica. Né? Eu tive uma... Aí a Rô, nessa subida nossa para o estratégico, a gente delegou. E hoje ela fica, por exemplo, eu gosto de falar que na elegância do prédio, nas decorações, na elegância das fachadas, é ela, não sou eu não. Entendi. Porque eu gosto de combinar azul com vermelho, ela fala que é feio, então deixa na construção dos nomes, ela está envolvida também nos nomes dos prédios? Não, todos? os nomes mais sou eu, orando, pedindo a Deus. Sim. A gente cria uma lista de sugestões, mas na hora de definir
aquele nome ali mesmo. Mas como eu sou descentralizador, eu escolho, fico na dúvida entre 2 ou 3 nomes, aí eu ponho nos grupos. Pessoal, esse grupo aí, eu pergunto um grupo, pergunto outro grupo de WhatsApp, né? O que eles acham? Se as opiniões convergem para um, eu vou nela. Se elas divergem, eu escolho. Eu tive nesse retorno, como eu te falei, trabalhei com você na Alta Vista e voltei anos depois, eu e Eliane, agora nessa etapa da WR. E aí, cara, testificando que agora o que você falou, eu lembro que na primeira ligação que você fez, você falou, vamos falar na mesma página. Aí vamos falar na mesma página. Aí, cara, o primeiro encontro que eu tive com você, assim, eu tive aí eu falo que a viagem do publicitário. Eu falei assim, cara, o Wallace, tudo bem que a Bíblia não fala tão, assim, expansivamente sobre Nimrod, mas eu olhei para você assim, veio tipo assim, Nimrod, que a Bíblia trata como um caçador, né? Que assim, atribui isso a ele alguns, né? Mas o que eu fui entendendo depois é que é dado à gestão dele o desejo de construir uma torre para que Deus não acabasse mais... Primeiro prédio do mundo, e aí, Torre de Babel. E quando Deus desce à terra, ele desce porque estavam todos alinhados em comunicação. É por isso que ele desalinha a comunicação. Aí eu tive essa visão, eu até falei com alguém, falei assim, cara, o Wallace é um Nimrod convertido. Sabe? Ele é um Nimrod convertido. Mas aí, nessa etapa toda, quanto que você viu? Você chegou a falar dos números, né? Que começou a chegar os números maiores ali com a rua, através da rua. Quanto que você viu e falou assim, cara, minha empresa deu certo, isso aqui deu certo. Eu sei que você mesmo fala que já viu grandes empresários que hoje não têm o que tinham, né? Mas, e que você tem muita coisa para construir. Mas a sua empresa deu certo. Assim, a WR hoje é uma marca que está no coração de muitas pessoas, que impactou muitas vidas, que pessoas estão morando dentro das suas plataformas, que são os edifícios. Assim, quanto que você falou assim, cara, isso deu certo? Teve esse momento ou você continua assim... Eu me vejo num caminho. No caminho. Eu me vejo num caminho. Muito bom. Eu me vejo num caminho. Eu me vejo que hoje Deus me levou mais do que eu ousei pedir. Eu agradeço a Deus por isso. Mas eu vejo que Ele me prepara a cada dia para ir além, para continuar. E eu peço a Ele em que Ele não interrompa a minha trajetória, porque isso é com Ele. Eu sempre falo isso, que todos nós estamos sujeitos a isso em algum momento, não só financeiramente, mas na saúde, na falta de um cônjuge, na falta de uma pessoa, com isso ou aquilo. Então é o que eu peço, aí eu continuo desenvolvendo a minha dependência em Deus. Que Deus me abençoe, que Ele continue me capacitando, que Ele continue mantendo a minha lâmpada acesa. Tem uma passagem assim na Bíblia, Senhor, não apague a minha lâmpada. E você pode dizer que hoje você faz o que você ama, assim, eu sei que você tem outros negócios, vou até falar um pouco mais para frente, mas a engenharia, a construção é algo que, assim, eu faço o que eu amo, ou foi algo que você aprendeu no meio da caminhada e entende que essa sua mentalidade de, olha, como que eu vou fazer um celular com excelência? Assim, hoje é isso que você sente, eu amo fazer isso aqui, ou pode ser que amanhã meu amor não esteja aqui? Quanto a isso aí, Job, é um trem muito engraçado isso. Talvez seja uma característica minha, não sei nem falar que isso é por parte de Deus que fez. É claro que foi Ele que fez. Mas quando eu estava comprando e vendendo café, e eu ficava muito lá na lavoura de café e colhendo café, eu amava fazer aquilo, eu queria fazer aquilo pro resto da vida. Aí falimos, quebramos, mudamos de Mantena e Mantenópolis, viemos para Ipatinga, fui trabalhar na Valemix. Eu amava atender os clientes, vender o concreto, mexer com aqueles caminhões, aquele caminhão passava nas pontes, nas roças lá e quebrava a ponte, eu tinha que ficar cuidando daquele negócio. E eu dirigia 4.000 quilômetros por mês. Eu falei assim, eu quero aposentar aqui. Eu falei, Deus, eu quero aposentar aqui. Estava ganhando muito bem, entendeu? Ganhando muito bem, porque eu não tinha vergonha de trabalhar. Eu trouxe aquela vontade, aquela disposição que eu tinha antes, e eu não fazia só minha cota, não. Você entendeu? Eu lembro que a instrução que as pessoas traziam na Valemix era você fazer 8, 9 atendimentos na casa dos clientes, que fazia atendimento em loco, por dia, 8, 9. Minha média, meu piso era 15 e eu chegava a 20, 22 atendimentos num dia. Quanto mais eu atendesse, mais eu ia vender,
Só que era um detalhe, eu fazia isso intensamente até às 18 horas. Porque 18 horas eu encerrava e eu ia para casa. E eu almoçava em casa todo dia, igual eu almoço hoje. Eu não tenho almoço de negócio. Entendeu? Hoje eu tenho um privilégio, sempre tive esse privilégio a vida inteira. Almoçar eu, arroz, os meninos com o celular desligado. Todos nós. Todos nós. Eu ainda não consigo, não. Celular, alto nível. Celular no modo avião. Modo avião. Todo mundo aqui, Cabeça ó. Todo mundo tomando porrada aqui, ó. Isso aí é um privilégio, a gente faz. Aí nós estamos todo mundo em casa nesse ponto aí. E assim, mas sabe o que acontece? Curiosidade. Eu sou muito curioso para saber quem que me ligou, o que está precisando, o que está acontecendo, mas isso aí eu desenvolvi. Falei, cara, depois eu mato, depois eu enxugo esse gelo aqui. Porque é igual enxugar gelo, WhatsApp. Entendido. Né? A construção assim, de uma construtora institucional, assim, o que eu reparei? Que você já tem uma semente, desde o seu começo, de comunicação. Assim, talvez, em alguns momentos, você não teve ou um grande conceito, ou uma grande coisa, mas você sempre você sempre esteve presente. O seu nascimento ali como WR, quando você começou a falar para o Vale do Aço, você comprava mídia, assim, mais do que talvez um construtor que naquele momento pudesse comprar. Assim, como é que é a sua relação? Aí eu já vi um momento você falando de Abacuque, mas eu não sei se está exatamente ligado a isso, mas como é que é a sua relação? Porque você nunca teve medo de comprar veículo, você sempre investiu em veículo de comunicação. E isso também não é todo empreendedor. Assim, a maioria dos empreendedores, inclusive, acham muito caro o marketing. E você investe em marketing, você acredita mesmo no marketing. Isso se você aprendeu como também, ou também você sente que é algo que Deus ali colocou no seu feeling e você segue caminho com isso. Porque também é investimento, por mais que exista tem um feeling que Deus colocou, tem uma conta bancária também, que eu sei que a Rô estava controlando, mas tem isso também. Eu acho o seguinte, cada decisão que a gente vai tomando, ela tem que ser igual o pão nosso. Um pouquinho antes do pão nosso, na oração do Pai Nosso, fala assim, Senhor, venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O que eu aprendi com esse venha o seu reino? Venha o seu governo na minha vida. O que o Senhor quer que eu faça? Se ele é rei, eu sou súdito. Eu sou um filho súdito do rei, Jesus. Né? O que o Senhor quer que eu faça hoje? Senhor, eu tenho que fazer um lançamento. Me abençoa, me dá graça. O que eu tenho que fazer? Como que eu tenho que fazer? Se você perceber, todos os lançamentos nossos, eu nunca criei, eu não tenho um roteiro de lançamentos. Porque se eu cair num roteiro, eu me distancio da direção de Deus, eu caio numa religiosidade, no ativismo daquilo ali. Então, em cada um deles, eu falo, agora nós vamos fazer assim, vamos. Não, nós vamos fazer assado, vamos. Então, eu busco direção de Deus em cada momento. Né? Então, meio que assim, agora, quando Deus fala para eu ir, eu vou de cabeça. Então isso te encoraja, sempre encorajou. Vou comprar tantos outdoor, vou colocar uma empena no Vale do Aço, vou chamar o Cláudio Duarte, vou fazer... A cada dia, o pão nosso cada dia. O pastor Cláudio foi o negócio mais interessante do mundo. Ele, olha para você ver como é que Deus dá as colheitas para a gente. Então vamos falar de uma colheita. Ele estava começando a vir, a gente tinha que pagar a passagem de avião dele, tinha que pagar o hotel, tinha que fazer isso, a igreja não tinha caixa. A gente conversando, falei assim, não, eu pago o hotel, eu pago os negócios dele e faço, eu vou fazer essa semeadura, porque vai trazer um benefício enorme para uma multidão de pessoas, palavra de correção de rota. Né? Eu combinei com o pastor e falei, a gente ia fazer. Eu falei, e a oferta deles? Pede oferta? Tem preço de oferta? Eu falei, não tem não. Tem nada não. Eu falei, tem não? Tem não. Beleza, vamos trazer. Aí vem o pastor, então, o Cláudio, a gente fez aquele primeiro contato, criamos uma amizade, a gente tem até um vínculo hoje. E aí, um dia... Então ele não era seu amigo? Não. Porque o sentimento que a gente tinha... Ele era amigo de um amigo. Uhum. O Tadeu, que sempre teve um relacionamento, que é o que organizou... E você está falando desde lá da empena? Porque tem uma empena que aparece primeiro, depois ele volta e faz uma palestra. Lá atrás, foi o Tadeu que fez isso. A gente estava trazendo ele para um evento na igreja. Entendi. Que eu estava investindo ali para que ele levasse palavras de correção de rota para o povo. Para mim também, para minha família também. Mas no eu me doar naquilo, me aproximei dele, saímos para jantar, eu fiquei constrangido e falei assim, você não faria uma propaganda para mim, não? De um prédio? A gente tava 5 pessoas jantando. Olha isso, cara. Aí ele falou assim, faço. Falei, é mesmo? E quanto você vai me cobrar?
você tirar uma foto minha e colocar no outdoor? Nada não. Que isso. Nada não. Eu falei, nossa, então eu vou fazer o seguinte, eu vou pedir então alguém para poder ir lá em Xerém, para poder tirar uma foto. Não, eu tiro lá e mando para você. Sim. Aquela empena, então, que 0,800. E Aquela você... empena não, o pus tem para todo lado. Sim, sim. Passa-se 6 meses, Uhum. eu encontro com ele num lugar de novo, falo, ó, Deus colocou no meu coração, eu quero te dar um cheque em agradecimento a você, que você faça bom uso dele, você é um servo de Deus, eu estou te abençoando. 6 meses depois, porque eu quis. Num outro encontro com ele. Quer dizer, eu também semeei na vida, continuei semeando na vida dele, colhi da vida dele, e assim é reino de Deus. Nossa. Assim é reino de Deus. E depois você teve, aí no lançamento do Alta Vista, eu tive a oportunidade de, assim... De novo, porque ele tinha feito no Torre Nova. Isso. Depois ele faz isso no Alta Vista. Uhum. Né? Aí ali já combinei de novo, e mesma coisa de novo. Mesma coisa de novo. E você como empresário, assim, como é que foi a chegada das redes sociais, assim, dessa velocidade da comunicação? Porque você pegou o tempo outdoor mesmo, ali já estava acontecendo já, naturalmente, Facebook, até um pouco antes ali Orkut, mas o digital já existia, né? Só que hoje a gente vê uma velocidade, assim, formidável da comunicação, a comunicação está deixando um dia, muito tempo, meses, 3 meses, um negócio que pareceu que aconteceu há anos atrás, assim. Como que você percebeu isso? Como que você sentiu que favoreceu a rede social para a sua comunicação? Eu acho que a gente tem a oportunidade de fazer a própria mídia, né? Quando a gente ficava dependente de televisão, eu nem fiz muita campanha nessa época, você ficava sempre dependendo do que eles queriam colocar, né? Hoje a gente faz a nossa própria mídia, né? Então isso aí foi bom. Mas aí, em contrapartida, virou o bem comum. Todos fazem, né? Sim. Uns melhor do que outros mal, mas todo mundo faz, né? Então, aí cabe a gente continuar investindo, trabalhando e desenvolvendo isso, mas mais do que nunca, dependendo de Deus. Aqueles que dependem de Deus, vai buscando, vai orientando, vai trabalhando aquilo ali. Então, é uma coisa muito intensa hoje. Realmente é fantástico isso, né? Mas é uma oportunidade que nós temos aí todos. Gestão, a gente tem aquela... Não tem como conversar com vocês e não falar de Bíblia, porque a gente percebe que a raiz vem dali. E aí, quando eu vi na passagem que Jetro vai conversar com Moisés para fazer aquela divisão ali do povo, assim, cara, você não vai dar conta de ordenar esse povo. E você falando agora que você é centralizador, eu achei até uma surpresa, porque lá no marketing a gente até conversa muito assim, ó, eu vejo que você dá uma liberdade para a gente e existem momentos naturalmente que é necessário ter até um grupo lá, prove e tudo mais, para que exista uma satisfação. Mas você dá liberdade para o pessoal trabalhar, para que a coisa aconteça, tudo com a sua gestão, com o seu formato. Sim, e você me fala que é centralizador. Assim, qual foi? Isso também foi espiritual? Deus te quebrou ali naquele momento e você conseguiu? Ou foi também, olha, não, eu tive uma consultoria com a Dom Cabral e eu percebi que eu tinha que delegar, mas você falou da AGM, que foi a ideia do alinhamento. Tem como você falar dessa mentalidade de colocar os centuriões para trabalhar? Quando eu falei com você que eu sou centralizador por personalidade. Uhum. Por personalidade. Eu sou centralizador, sanguíneo, colérico e sempre querendo dar opinião e com o olho em tudo. Né? Mas é aí que eu gosto de falar o seguinte, quando você se aproxima de Deus, você busca de Deus, você se relaciona com Ele, você tem que ser um sanguíneo dominado pelo Espírito Santo. Então, por exemplo, os picos de ímpeto que normalmente minha personalidade tem, Deus me pacificou nisso. Você entendeu? Deus tem me dominado nisso. A questão de eu ser centralizador. Hoje eu estava conversando com um camarada lá na fazenda, que ele estava com os equipamentos trabalhando, e os equipamentos quebrando, e a gente não conseguia iniciar uma colheita lá, e a gente, em tempo de tomar um prejuízo, eu falei assim, cara, eu não te conheço, talvez eu não vou te ver na vida mais. Mas como está a sua vida assim, sensata? Comecei a conversar com ele, falei assim, olha, eu vejo que você é um gigante para trabalhar, que você é um cara, mas você está fazendo demais pela força do braço. E quando você faz em demasia, nós temos que trabalhar, falei com ele, mas quando a gente faz demais pela força do braço, a gente não deixa a graça vir. O braço atrapalha a graça. Aí eu aprendi isso. Se eu passo do ponto,
vai para a força do meu braço, vai para minha característica centralizadora, e aí eu começo a perder. Se eu vou até um ponto e eu peço a Deus e deixo para Deus abençoar e agir na vida de cada um dos que estão ali nos setores, a coisa vai acontecendo. Eu recebo o favor dele. Então é mais ou menos assim. Só que hora de Deus mesmo, tem hora que me fala, você tem que ir lá, você tem que puxar ali, você tem que puxar aqui, você tem que puxar o outro. Essa é a minha função, o meu cargo é esse. Eu tenho que fazer ele com responsabilidade. Porque o desejo do empresário é tipo, um empresário que esteja ouvindo é tipo, cara, não tem nada técnico, assim, poxa, não tem técnico aqui. Pô, uma técnica, me fala, né? simplesmente uma que você chave. fez um curso na Qual G4 a chave educação, que você vai fazer? entendeu? Destrava, né? Destrava. Vou dar uma chave pro pessoal, ó, lê a Bíblia e ora. Muito bom. A chave. Muito bom. A Agropasto, ela é um retorno à sua raiz ali, desse ambiente que você começa a trabalhar? Como é que foi, assim, porque você, WR Construtora, não, claro que você tem a sua história do tijolo, né? Depois você vai para WR Construtora, antes, assim, depois da Valemix, que é como funcionário. Sequência. E aí você tem também uma história no Vale do Aço com a internet, mas aí você tem agora uma história também com a fazenda, com a Agropasto, assim. Como é que surgiu isso na mente sua e da Rô? Depois que eu fui para a Valemix e que eu comecei a trabalhar lá, a gente chegou a um ponto, eu comecei a ganhar bem, igual eu te falei, como vendedor, e eu chegava a ganhar 4, 5 vezes mais do que o meu gerente, você entendeu? Nas minhas comissões, eu trabalhando naquilo ali. E aí eu tive a oportunidade de voltar lá e comprar um pedaço de terra do meu pai, lá onde eu fabricava os tijolos na época, no Bugre. Uhum. E eu comprei 14 hectares de terra lá, 14 hectares. E eu fiz um sítio modelo. Ele era altamente produtivo e lucrativo. E eu tirando dinheiro, ganhando comissão aqui, mexendo com o sítio lá. E eu trabalhava aqui até sábado, meio-dia, ia para lá e ficava às vezes sábado e domingo de manhã, vinha para poder ir num culto à noite, ia trabalhando pesado lá e eu tive gado confinado lá no pedacinho de terra, plantei coco irrigado, café irrigado, feijão e mexi com uma série de coisas lá e ganhei dinheiro. Aí depois vendi o sítio para começar o primeiro prédio e não se falou mais nisso lá dentro de casa durante uns 20 anos. Aí quando a gente estava para poder a gente ter um capital a mais aí que a gente estava para tomar a decisão, eu pedindo a Deus direção e saber, meu Deus, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? O que o Senhor quer que eu faça, que eu caminhe com isso ou não? Orando a Deus durante talvez uns 3, 4 meses, um dia eu chego na cozinha, faço a pergunta mais uma vez, quando eu não faço na mesa, eu fazendo com a Rô, eu converso tudo da minha vida como um prato, como um livro aberto. A Rô falou assim, por que você não pensa em comprar uma fazenda? A gente já teve aquele sítio, e às vezes uma fazenda você vai trabalhar, vai ser assim assado. Aquilo, entendeu? Era uma busca. Eu falo que as pessoas ficam querendo ouvir de Deus, igual Deus falava com Moisés, sem perguntar. Entendeu? Sem buscar. E né? Querem uma voz como um som que sai aqui agora. Uma voz que balança as paredes. Eu nunca ouvi essa voz. Mas Deus falou comigo várias vezes, ele fala. Né? Aí foi isso. Aí nós começamos. Eu falei assim, rapaz, esse trem é bom. Aí eu falei lá, a coisa é bom porque esse trem não tem problema, Igor. Se tiver 1 ou 2 problemas, no máximo, entendeu? Não tem tranquilo e não trabalhar. E qual que é o grande produto da fazenda hoje, assim, que vocês produzem lá? E como é que é a logística de você entrega isso para o mercado? A fazenda rejuvenesceu eu e a Rô, assim, porque a gente gosta, ama estar lá. Embora a gente fica muito pouco lá, as pessoas acham que eu fico o mês inteiro lá. Boas pessoas perguntam, você não fica em Patinga mais não? É a rede, né? A rede, você posta uma coisa lá. É porque eu participo dos grupos. Hoje eu tenho uns grupos gerenciais lá. Eu tenho 4 encarregados, eu tenho um gerente geral, tem 170 funcionários na fazenda. Né? Tem 7 consultorias. Então, o que acontece? O pessoal me manda os grupos, me manda aqueles negócios, eu acho legal, eu posto. Chega um vídeo técnico, eu posto ele. Mas eu não estou lá. Né? É tudo vídeo técnico que eles estão mandando, eu corto um pedacinho ali do que está fazendo ali. Ah, tá dando uma praga no feijão, mas o cara mostra que é feijoal lá e mostra as largatas. Eu não mostro a largata, mostro só o feijoal, põe ali. Né? Entendi. E o sentimento que cria na gente é esse mesmo, é que você estava lá mesmo. Cara, olha pra você ver, eu da comunicação caindo nesse entendimento. Muito bom. O dia inteiro eu estou nos grupos participando, vendo que está lá.
Então, assim, é muito assunto, é muita atividade, mas aí a gente produz hoje lá manga em grande quantidade, banana, mamão, soja, estou colhendo feijão agora, né? A gente vai colher lá, se Deus quiser, uns 25 mil sacos de feijão. E aí, esses equipamentos que a gente estava lá agora trabalhando. Tinha um gado, o gado eu parei agora, por enquanto, o preço está muito ruim, né? E é isso aí. E essa produção vai para onde? Quem é que compra? Como é que funciona esse... Aí nesse momento, eu estou na fase operacional. Lá eu estou na fase operacional. Você entendeu? Que eu estou comprando boa parte dos equipamentos, dos negócios, e eu que estou vendendo. Então, eu que estou fazendo isso. Então, está demandando um pouco, mas aí eu estou trabalhando com isso lá. E aí já fiz contato nesse Brasil inteiro para poder vender manga para tudo quanto é lado. Tem dia que está saindo numa semana, sai 5, 6 carretas de manga. Você tem um comprador não compra tudo, aí você vende para um, vende para outro, banana, né? Os feijão que está saindo agora, tem que sair feijão doidado. Muito bom. Né? Então eu vou fazendo relacionamento, contato, perguntando, criando relacionamento, vou visitar o cara, trabalhando. Voltou para venda, né? Você voltou para venda. Voltei para venda. Que aí você fala o seguinte, eu tenho aprendido a amar o que eu faço. Estou amando trabalhar nessa fase operacional lá agora. Entendeu? Quando eu ficava só na obra, eu amava estar na obra. Quando eu fico hoje mais no escritório, eu amo estar no escritório. Entendeu? Então, isso aí eu tenho aprendido. Eu falei assim, eu levo minha vida trabalhando no ritmo que eu estou. Eu falo que eu gosto de levar a vida vivida. Eu vou mais 25, 30 anos. Estou com 55, vou com 80, depois de 80, vou pensar em ir para 85, 90. Se Deus quiser, esse ritmo que eu estou. Consórcio WR, quando que nasce isso no seu coração? É um projeto que você já tinha pensado nessa relação também familiar? Como é que nasceu o Consórcio WR? Foi uma proposta que nos fizeram para a gente... era um produto que tinha muito a ver com o que a gente está trabalhando. Né? Nós já estamos passando de 2.500 unidades entregues entre apartamento e sala comercial. E o consórcio era um produto para poder a gente colocar um produto a mais para fomentar isso. Mas acontece, só que ele se tornou empresa independente. Ele se tornou empresa independente. Mas eu vi que Deus tinha um propósito, é isso que a gente fala. Eu perguntei a Deus, busquei este Deus e tudo, e Deus tinha um propósito que criou um lugar para o Igor, né, que estava com 19 anos na época, que tinha uma cabeça matemática muito boa, é uma engenharia financeira muito intensa, muito profunda trabalhar com aquilo ali. Você não tem noção da engenharia financeira que tem aquilo, o negócio em si. E aí o Igor... foi a vocação dele. E ele caiu para dentro, né, com 20, 21, vai casar agora com 22, e ele está gerenciando praticamente sozinho aquilo ali. Né? Então foi uma empresa à parte. E é interessante, assim, é um momento do consórcio oportuno, porque ele foi dado ao consórcio agora uma imagem de uma estratégia financeira também. É claro que o consórcio ele tem aquela relação patrimonial, se você vê aquela relação de financiamento e consórcio e tudo mais, você tem umas diferenças naturalmente, mas tem também, ainda mais por causa desses vídeos de internet, muitos falando assim, pessoas que são conhecidas na internet, falando que uma carta para você criar uma alavancagem, se você faz aquelas parcelas, depois você vende a sua carta, você cria uma alavanca, depois você... Isso tudo favoreceu também. Você sente isso, que a comunicação digital agora, que esse tanto de gente falando de consórcio, fez com que mais pessoas abrissem o olho para o consórcio de modo de entendimento que é uma ferramenta financeira inteligente? Sabe uma curiosidade, Juba? O Brasil é um dos poucos países no mundo que tem consórcio. E o que acontece? Pelas históricos de inflação nossa e de taxa de Selic que bate em 15% e volta a 10%, agora não sabe se sobe, se cai, por crise financeira, por crise daquilo, o pessoal vai para consórcio e consegue fazer o que você falou, o empresário, pequeno, médio e grande, está indo cada vez mais para consórcio para poder, você não é nem o levantamento de capital, para você adquirir patrimônio sem perceber que está saindo do bolso. Então, por exemplo, eu estou fazendo consórcio para poder adquirir imóveis. Entendeu? Imóvel que vai para a esteira de produção, que vai ser construído prédio nele. Tá? Então, você começa a fazer ali, a hora se eu estou comprando isso aqui, mas daí a pouco tem uma carta de crédito, você vai falar, esse próximo aqui agora eu ponho uma carta de crédito. Então, se o cara mexe com outro trem que não tem nada a ver, ele é um médico,
ou tem uma clínica, e ele começa a pagar uma carta de consórcio ali mais arrojada, daí a pouco ele faz um patrimônio ali, sai um sorteio para ele ali de 500 mil, de 1 milhão, de 2, de 3, né? Então virou realmente um produtaço financeiro aí que está atendendo muito bem. E é algo que a WR Construtora comunica também bem com o consórcio, acho que comunica, faz tudo a ver. Bem, E aí outra coisa, a marca WR está sendo vendida lá. Sim, totalmente. WR Consórcio. Totalmente. Né? Sucessão familiar, assim, eu vejo que lá dentro da empresa, quando eu vejo a Larissa, às vezes vai falar Wallace, ela não fala pai, às vezes até mesmo o Igor, assim, é orientado a vocês ali por algum tipo de consultoria que é um ambiente empresarial, tudo bem que eu já vi o Igor chegando e ele te dando um beijo, eu acho legal que eu dou beijo no meu pai também, você vê que às vezes tem um filho e um pai que não se beijam, eu acho sensacional, porque cria um rapport, fala lá em casa é assim também. Mas eu vejo que vocês ali se tratam assim pelo nome, assim, tem uma orientação ou isso é orgânico, é dentro de casa mesmo, Wallace. Eu acho que isso aí é uma iniciativa da Larissa, que ela faz isso para melhorar a comunicação. Entendido. Então, melhorar a comunicação do grupo, né? Ela virou uma valente, eu falo que ela é uma valente serena, né? Você vê ela andando no corredor ali, magrinha e tudo bonitinha, andando em aquele negócio ali, mas ela tem a postura dela, tem a posição dela. Eu fui para a montanha agora e fiquei fora e nós estávamos resolvendo um problema enorme lá para poder a gente fazer uma negociação grande. Quando eu cheguei no final da noite, que eu consegui um WhatsApp, que eu via o grupo e a postura, como que ela segurou um tanto de homem bravo, negociante lá na coisa, eu falei assim, eu não tenho orientação para fazer isso, eu não vou abrir mão disso, o meu negócio é esse. Você entendeu? Eu falei assim, olha que benção. Né? Então, eu falo que ela é uma valente serena e isso é parte dela. Mas, assim, nós somos... eu vejo o propósito WR, o ministério empresarial que Deus me deu, o ministério WR, é exatamente para isso, para eu criar lugar para os meninos, eu ter lugar para a rua, eu ter lugar para cada um valente, eu ter lugar para você valente, para Eliane valente, para as pessoas que estão dentro aqui. O propósito é esse. É o pão nosso de cada dia. É um pão para nós que a gente tem que pedir. Né? Então é meio que isso aí. Muito bom. Né? Filho, a gente tem que ter, plantar uma árvore, você já plantou, tem uma fazenda, você tem uma fazenda, né? E agora escrever um livro. Você, nas suas comunicações, você tem anunciado isso ainda sem uma publicação, né, do livro, mas que você escreveu um livro, tem ali algumas páginas já para entregar para o mundo, assim. Qual que é a mensagem que você quer passar com o seu livro? O que você está visualizando aí? Foi outra instrução de Deus. Há 2 anos atrás, mais ou menos, eu acordo de manhã cedo, umas 6 horas da manhã, para poder subir e fazer meu tempo com Deus. Eu gosto de falar do tempo sozinho com Deus. E eu ia subir e veio na minha mente, assim, no momento que eu abri os olhos, eu disse, Wallace, eu quero que você escreva um livro contando a história da sua vida, que aí vai contar essa história lá da fábrica de tijolos, do café, do não sei o que, papapá, mas os princípios que você aprendeu naquele momento. Lá eu falo desse toco, que parece que Deus me fincou no toco, que bateu, que trabalhou a minha arrogância. Quando Deus falou comigo que eu era invejoso, então lá eu conto assim, a inveja que habitava em mim. Entendeu? Eu não sabia o que era inveja, eu não sabia se eu era invejoso. Um dia Deus me mostrou os pecados que tem na gente, que a gente acha que é só matar e roubar e adulterar. Não, tem um tanto de coisinha que pesa a gente. Tem um tanto de coisinha que sobrecarrega a gente e que atrapalha a gente de ir mais longe e mais rápido. Eu não falo aqui, eu não me preocupo aqui de falar de ir para o céu. Aqui na Terra, a gente anda mais pesado e mais devagar porque a gente não se livra de determinados pecados, coisas. Então Deus virou e falou assim, fala desses princípios. Eu falei assim, não, Deus, que tarefa difícil, porque eu não sou escritor, não tenho vontade de escrever, não tenho vontade de palestrar depois sobre isso. Como é que eu vou fazer? Aí, mais uma vez, fui orar e fui colocar aqui diante de Deus. Meu Deus, eu vi que a palavra e é para fazer isso. Passou uma semana, exatamente. O pastor Lucim, mais uma vez, a gente tem um bom relacionamento, uma amizade, me manda um áudio, eu tenho ele gravado, ando com ele aqui, falou, Wallace, estou terminando minha devocional aqui, e Deus falou uma coisa comigo que é para te falar, que é para você escrever um livro. E aí, vocês querem contar a história da sua vida. Mesma coisa. Só que eu ouvi aquilo da minha cabeça antes, que se fosse o contrário, eu falei assim, minha imaginação fez aquilo. Enfim. Passei o ano de 2023,
Tentei contratar um escritor paralelo para fazer para mim. Deus não deixou, entendeu? E partiu eu para aquilo ali. E aí, 45, eu falo que eu passei uns 45 final de semana em jejum, em oração, em luta. E acontece igualzinho nesses filmes. Teve final de semana de eu ficar lá 5 horas, 6 horas. Eu escrevi 2 linhas desse capítulo. Falei, como assim? Que dia que eu vou terminar esse livro? Vou terminar anos para terminar ele. E me dava angústia. Mas depois foi saindo. Para mim ficou muito gostoso, ficou muito instrutivo. Virou uma linha do tempo da minha vida e os princípios que Deus foi encaixando e me ensinando naquilo ali. Tá? E aí, Deus me abençoou mais ainda, porque a editora Chara, que é do Bispo JB em Brasília, que é uma editora muito conceituada, com um pessoal muito competente, aí ele me franqueou para poder me entregar isso sob o meu domínio, mas ele fez a edição total, e eu estou com ele agora esperando a direção de Deus para quando lançar e como lançar. Esperando. Muito bom. Ficou pronto em dezembro. Já está pronto, prontinho. Né? Beleza. Mas você já ainda está naquela fase, eu sei que você já tem um nome, mas a gente tem umas discussões aí daí, né? Muito bom. Vou aproveitar, então, além do livro... Você está querendo mudar o nome do meu livro? Eu chamando ele... Eu já vou até falar. Não, se não for esse nome, aí você manda a segunda edição, é bom que você não para de ser escritor. Mas eu quero dar a dica de, além do livro do Wallace, que virá e depois a gente vai ter um nome, eu tenho uma dica de 2 livros, esse aqui eu estou finalizando. Esse livro aqui, cara, foi uma bênção. Chama A Revolução do Branding, da Ana Couto. Eu criei o Valor se Constrói, aí o slogan. Aí, quando eu comecei a ler, ela estava falando aqui, ó, tem um capítulo, como criar valor nas dimensões do branding e gerir valor e surfar as ondas do produto, pessoas e propósitos. Ela fala muito sobre construção de valor. Aquilo para mim foi uma... Pô, então tá indo para o caminho certo. Eu comecei a ler, a gente já tinha entrado naquela campanha. Esse aqui eu comprei agora. Esse é um cara que eu estou respeitando muito, aí é o Arthur Bender. Arthur Bender, ele tem ido em vários podcasts, tem apresentado a ideia do personal branding, é um cara muito respeitado também, vou entrar na leitura com ele para aprender mais com esses caras aqui também. Então, é uma dica de livro para você aí, empreendedor, que quer entrar nesse universo de construir uma marca e gerar valor na vida das pessoas. E para fechar, a produção... Ah, tá aqui, ó. Posso sair daqui, você me entrega? Tem um presente aqui para você, que é o Ronaldo e a Karine da KR Love Bakery, ali no Cidade Nobre. Eles conhecem você, falou que você e Rô, vocês já são clientes lá. Então, como você é um cara do pão, do partilhar do pão, aqui, ó, nada melhor do que esse presentão. Lá, ué. Isso, eles falaram, não, vamos fazer um negócio sensacional para eles. Agradeço demais aí o Ronaldo e a Karine. Isso, eu como isso aqui lá em casa. Isso aqui é uma delícia, fantástico isso aqui. A gente tem um pão, esse pão, isso aqui que a gente faz lá é fantástico. Isso aí, muito bom. Eu falei assim, ó, eu vou entregar um pão porque ele é o cara da comunhão, ele é o cara do Partido do Pão, então achei que faz muito sentido aí. Beleza. Aí, valeu. E você que acompanhou esse momento, esse talk show até agora, muito obrigado pelo seu tempo. Eu acredito que você aprendeu muito e para você continuar aprendendo, eu vou deixar o Wallace aqui com alguma frase final para a sua vida, algum entendimento que você queira. E a gente poderia falar de lançamento, a gente pode falar de muitas coisas, mas eu sei que a nossa comunicação é forte, a gente consegue chegar até as pessoas. E qual a mensagem que você deixaria aí para as pessoas que destinaram tempo para assistir esse talk show até o final? Eu acho o seguinte, quando a gente falou lá atrás sobre a teologia da prosperidade, todos nós, quando a gente não quer, a gente precisa de prosperar. Porque se não é por nós, é por aqueles que dependem da gente. Se você tem um pouco a mais, se você tem com fartura, você pode ajudar o que está do lado. Se você fala assim, não, eu só quero o essencial, você vai ter só para você está sendo até egoísta, né? Então, Deus quer que a gente queira. Deus quer que a gente queira prosperar. Deus quer que a gente queira ter as coisas. Nós não podemos colocar o coração naquilo. E aí, se a gente joga na área do empreendedorismo, porque nós estamos falando com esse objetivo também, no empreendedorismo você tem que ter esse querer, ele tem que ser maior a vontade de ter sucesso do que o medo do fracasso. Então, se você pensa demais no fracasso, você pensa demais no que vai acontecer quando der errado ou se der errado, você vai ficar só sentado no sofá. E olha lá que você fracassa até em ficar sentado no sofá. Então, acho que é isso aí
que a gente tem que ir, a gente tem que ir para frente, a gente tem que buscar, a gente tem que querer. No querer, a gente passa a depender mais de Deus, da comunidade, das pessoas, dos valentes, dos clientes e por aí vai. Tá? É isso aí. Então, até o próximo episódio e muito obrigado por você fazer parte desta rede de pessoas. Aquela paz, fica com Deus.